Muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Como é bom novamente estar com vocês aqui para mais este momento, meditando na palavra do Senhor. Como é bom saber que Deus nos deu novamente mais uma oportunidade de estar meditando na Sua palavra. Você que nos acompanha já conhece a mim, sou o pastor João César Paganelli, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da Paróquia Paz de Capitão Leônidas Marques, no estado do Paraná. Para você que não me conhece, então assim me apresento. Você pode continuar seguindo a página da Paróquia Paz através do Facebook, Igreja Luterana Paz, para que então possa ver outros conteúdos que lá nós já postamos. Muito bem, nós queremos dar continuidade ao nosso texto, na qual estamos vendo neste momento em que nós estamos vivendo o período de Pentecostes. Nós vamos entrar dentro do período de Pentecostes no próximo culto, mas nós já queremos ir conversando e observando este momento em que os discípulos recebem o Espírito Santo e como a partir desse momento a igreja começa a tomar o seu rumo. Mas antes que possamos então ver a continuidade de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 47, nós queremos inicialmente invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Muito bem. O texto ele é bem extenso, mas você pode pegar a sua Bíblia, pode abrir no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 14 ao versículo 47, e aqui então nós vamos ver alguns pontos, somente alguns pontos, porque o texto é bem extenso e aí nós vamos demandar muito tempo para analisar cada pedaço. Pois bem, o texto inicia com a mensagem de Pedro, ou seja, seria baseado naquilo que aquele povo que estava vendo a grande obra de Deus derramando o seu Espírito sobre os discípulos, sobre todos os seguidores que estavam naquela casa, naquela sala, é no versículo 12. Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. É o versículo 13. E aí, então é que o apóstolo Pedro se levanta e então agora ele vai começar a ensinar e a indagar que nenhum deles está bêbado. Isso é o que vai acontecer dos versículos 14 ao versículo 15, onde ele vai dizer que os discípulos estão sóbrios, é 9 horas da manhã, ninguém está bêbado, mas que isto é graça de Deus, e esta graça está se cumprindo hoje através do profeta Joel. O profeta Joel antecipou esse momento. Se vocês abrirem o livro de Joel no Antigo Testamento, vocês vão encontrar essas palavras que eu quero assim falar para vocês. O versículo 17 ao versículo 21. Vocês podem acompanhar então na Bíblia de vocês. Versículo 17 ao versículo 21 que diz: É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue. Antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor, então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Isso que está escrito lá no profeta Joel. Então Joel já havia
preparado ou havia se preparando para este momento. É claro, como os discípulos viviam naquela expectativa, não sabiam quando iria acontecer este momento. Mas o fato é que Deus já havia então demonstrado esta profecia, né, ou este dizer de que ele derramaria o seu Espírito Santo sobre todas as pessoas. Isso não significa que no Antigo Testamento não havia a ação do Espírito Santo, muito pelo contrário. Os profetas, eles justamente escreveram o Antigo Testamento com a ajuda do Espírito Santo. Então, e como nós sabemos, lá no versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, o Espírito Santo já estava pairando sobre a terra, sobre as águas ali, quando eles começaram a criar o mundo, né? Então, o Espírito Santo sempre esteve na vida das pessoas, sempre agindo, tá? Mas, apesar dele não aparecer de forma explícita, né, de forma que nós possamos entender, mas ele sempre está ali, ajudando e orientando o povo, tá? Então, muitas vezes, que agora me veio à mente, é que muitas vezes nas próprias lideranças sobre as guerras, quando Deus queria fazer o seu povo vencer, Deus agia, o Espírito Santo agia, né? Jesus agia, a Trindade agia em favor do povo, para que as outras nações pudessem ver a grandeza de Deus através do povo. Nada mais natural do que acontece hoje. Deus nos usa para que outras pessoas consigam enxergar através de nós perdão, a grandeza de Deus, o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Muito bem, então, Joel já havia profetizado, já havia escrito de que Deus, num determinado momento, ao tempo de Deus, iria derramar o seu Espírito. Logo depois, no versículo 22, Pedro continua e pedem para que os homens de Israel escutem o que ele vai dizer. E aí então ele fala um pouquinho sobre Jesus, que Jesus, ele foi um homem que foi aprovado por Deus, ou seja, Jesus fez todas as coisas conforme Deus queria. Então, na sabedoria de Deus, Deus ficou muito feliz em saber que Jesus cumpriu todas as coisas conforme havia planejado, algo que nós não conseguimos fazer. Por isso, Pedro, ele destaca isto justamente para mostrar que, olha, foi Deus quem fez isso por nós, não é qualquer ser humano. O ser humano não consegue fazer todas as coisas e nem agradar a Deus. Nós agradamos a Deus através de Cristo Jesus. Porém, diante de toda esta vida de Jesus, infelizmente, Jesus foi entregue nas mãos de vocês. Ou seja, Pedro está dizendo para aquele povo que está ouvindo, né? O povo de Jerusalém, ou até os fariseus, saduceus, quem estivesse lá, então Pedro estava falando, né? Jesus foi entregue nas mãos de vocês. E então, e vocês então crucificaram Jesus, e então Deus ressuscitou Jesus lá no versículo 24. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Então, nós sabemos que Jesus iria vencer, nós sabemos que Jesus venceu, e agora Pedro está testificando daquilo que ele viu, daquilo que Jesus sempre falou: preciso morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, Pedro está afirmando ou reafirmando aquilo que Jesus havia dito para todos eles. E aí então ele cita novamente Davi a respeito de Jesus, que Jesus iria então vir, não iria se sentir abandonado, e diante desse momento
ele realmente iria vencer sobre a sepultura, que é os versículos 25, a parte B, até o versículo 28. Então, este é um texto em que Pedro pega de Davi e descreve que Jesus não iria ficar ali na sepultura apodrecendo o seu corpo, mas ele iria ressuscitar e iria alegrar os seus discípulos, como diz no final, e a tua presença me encherá de alegria. Né? Jesus encheu a alegria dos discípulos quando ele se colocou diante dos discípulos, se mostrou, olha, está aqui, né? Como lá no caso de Tomé, toca minhas mãos, toca o meu lado, toca os meus pés, para ver, né, para crer que realmente sou eu, Jesus, o ressuscitado. Muito bem, a partir do versículo 29, então, Pedro continua anunciando, Pedro continua falando, e agora ele diz que precisa falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Agora ele vai explicar essas palavras que ele tirou do texto em que Davi escreveu. Ele fala que a sepultura de Davi ainda se encontra ali, em Jerusalém, né? Mas que Davi não subiu aos céus, ou seja, Deus não o levou mesmo vivo, né? Mas ele passou pelo processo natural como nós passamos, mas só que Davi também não foi abandonado diante da sua morte. Ele morreu e teve a mesma crença, da mesma forma que nós temos, que quando morrermos, nós vamos estar nos braços de Jesus e no momento certo o nosso corpo aqui na terra, ele vai se levantar, ele vai ressuscitar e então vai ser levado para o céu, junto aonde nós estivermos com a nossa alma. E é mais ou menos o texto, a figura ou a imagem lá de Ezequiel, capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos. Ali é onde Deus pede para Ezequiel profetizar sobre os ossos e os ossos vão se juntando, cada um no seu devido lugar, criando as veias, os membros, o músculo, né, a carne, a pele, e assim e depois veio o Espírito Santo, né, o fôlego da vida, e encheu de vida todas aquelas pessoas em que Ezequiel viu ressuscitar. Muito bem, então Pedro então fala sobre essa questão de Davi, que ele creu em Deus, naquilo que Deus realizou na sua vida durante todo o seu tempo, e justamente não é a sepultura que fez com que Davi perdesse a sua vida, mas Davi ganhou a sua vida, mesmo a sua morte. Mesmo que o seu corpo apodreça aqui, ele vai ressuscitar também como Jesus ressuscitou. Então, a partir do versículo 32, novamente ele fala, né, desta maneira como Deus está agindo, Deus ressuscitou Jesus, lá no versículo 32. E todos nós somos testemunhas disso, justamente pela aparição de Jesus aos discípulos. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. Então é o que Jesus falava lá no Evangelho de João. Preciso ir para que o Espírito Santo viesse, lá nos capítulo 14 a 16 do Evangelho de João. Então, alguns dias atrás nós vemos esta ascensão de Jesus. Jesus indo para o lado direito de Deus. E então, a promessa de Jesus era que ele derramaria então sobre nós, os seguidores de Jesus, quem estava presente ali, esse Espírito, conforme está tudo acontecendo agora, como vocês estão vendo. Pois Davi, novamente, ele afirmou, e aí o versículo 34 e 35, mais um trecho do profeta o rei Davi, perdão. O Senhor Deus disse ao meu Senhor, sente-se ao meu lado direito. Ou seja, então Davi também, quando disse essas palavras, sobre que Jesus seria este Senhor que sentaria ao lado de Deus, o seu lado direito. E que ele então
até que põe os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Então Jesus venceu os seus inimigos na cruz. Aqueles que não acreditavam, Jesus venceu, principalmente Satanás, a morte e também o mundo, o pecado, venceu. Jesus é realmente o grande vencedor de todos nós, né, para a humanidade em favor de nós. E depois, então, na sequência, Pedro começa a dizer, então, no versículo 36, todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Então, se há ainda pessoas que não estão crendo de que aquele que todos nós crucificamos, né? Porque todos os nossos pecados foi a causa da crucificação de Jesus. Então, se não fosse pelos nossos pecados, também não teria o porquê de Jesus vir ao mundo. Ainda estaríamos no sistema do Antigo Testamento. Mas Pedro, ele coloca, vocês crucificaram, é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Então ele era o prometido por Deus, que sempre os profetas haviam falado deste homem que viria. Mas quando Pedro destaca vocês, né, nós precisamos também nos colocar no lugar, porque não foi só um apontamento, foi vocês, não foi eu, mas foi vocês. Não, foi o pecado da humanidade que fez com que Jesus fosse crucificado, justamente para termos este benefício da salvação que Pedro também está falando aqui. Diante disso, eles ficaram então assustados, né? A partir do versículo 37, todo aquele povo fica um pouco assustado, e aí eles perguntam, quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Esse é o versículo 37. E a sequência então, e vamos indo para o nosso final, é justamente o chamado que Jesus fez no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu já está perto. Jesus disse lá no Evangelho de Mateus. E aqui Pedro, no versículo 38, diz, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Então aqui começa o que Jesus disse. Não vai ser mais somente batizado com água, mas o batizado com o Espírito Santo. O elemento a água e mais a união da palavra de Deus, da ordem de Jesus dizer, vão a todos os povos e batizem em meu nome, ou em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pois esta promessa é para todos nós. Então todos nós temos a oportunidade de nos arrependermos, de sermos levados ao Evangelho, de sermos batizados, de o Espírito Santo viver em nós e nos capacitar, nos ajudar com os nossos dons para continuar levando às pessoas esse conhecimento da gloriosa presença de Deus, do poder de Deus, daquilo que Deus faz pela humanidade. E é justamente um pedacinho aqui que chama a atenção, né? No versículo 38. Pois esta promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Aqui Pedro, ele engloba todo mundo aquilo que Jesus disse lá em Mateus 28, a partir do versículo 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então é para mim, para minha família, para os meus filhos, para os meus netos e para as pessoas que estão à minha volta, que eu conheço, que eu não conheço. Todos precisam ser beneficiados com esta salvação. E aí então Pedro puxa um pouquinho a orelha do pessoal e diz lá no final do versículo 40, saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Ou seja, prestem atenção naquilo que Jesus pregou. E a gente sabe que Jesus,
ele andou no meio dos fariseus que gostavam muito da lei, outros que nem acreditavam na ressurreição. Então, Pedro alerta, olha, saiam no meio dessas pessoas, que essas pessoas estão ensinando algo que não condiz com o que os profetas disseram e nem aquilo que nós aprendemos de Jesus. Mas fiquem atentos. E diante desta atenção, espero então que o Espírito Santo haja no coração de vocês. E aí, no versículo 41, nós temos a bela mensagem de que muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. E naquele dia quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Então, esta é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está lá também e está em nós para fazermos este trabalho. E o finalzinho do nosso texto é do 43 ao 47, são a vida dos primeiros discípulos, onde eles começaram então a andar pelas regiões ali de Jerusalém, a fazer muitos milagres, a anunciar a mensagem, a ajudar as pessoas. As pessoas entendiam esse amor ao próximo, então quem tinha alguma propriedade vendia, ofertava, e essa oferta era destinada para ajudar o seu próximo, aquele quem precisava, o necessitado. E também, então diz ali no versículo 45, vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com as necessidades de cada um. Então, cada um ajudava. Nós entendemos, e o que dá realmente para entender aqui, é que um se importava com o outro. Ninguém deixava o seu irmão de lado, de escanteio, passando as suas necessidades. Mas, se via um com necessidade, ia lá e ajudava. Nem que isso precisasse vender uma de suas propriedades. Então, todos, e aí entramos dentro do lema e tema que foi do ano passado, né? Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, hein? E nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então, justamente todos os dias unidos, né, reunidos no templo de Deus, na casa de Deus. Nas suas casas partiam o pão, né, tomavam refeições, sempre estavam juntos, né? Os seguidores de Jesus sempre estavam ali juntos para dar graças a Deus, ver quem estava necessitado, qual seria então o plano para continuar levando esta maravilhosa salvação às pessoas. E a grata alegria de saber que dia após dia Jesus ajudava os discípulos mediante o Espírito Santo para que muitas pessoas viessem a ser salvas. Isso continua até hoje, mesmo que nós não saibamos quantas pessoas são convertidas ou não temos notícias, mas creio que Deus também está agindo na vida do mundo inteiro, e se nas proximidades nós não ouvimos que as pessoas estão sendo convertidas, em muitos outros lugares nós sabemos que isto acontece. Nós tivemos um exemplo no início do ano, em fevereiro, quando o pastor Plummer veio à nossa congregação, na nossa cidade, e mostrou o quanto o evangelho é importante para os irmãos e irmãs de Moçambique, onde em todos os momentos, em todas as vezes que se tem oportunidade de ir lá, são vários e vários batismos, muitas e muitas pessoas se convertendo ao evangelho, crendo em Jesus. Este é um exemplo, e tantos outros exemplos que podem surgir em nosso meio, em nosso dia a dia. Então, cabe a nós continuar sendo como os discípulos, orando, ajudando, amando e sempre confiando de que Deus faz o melhor para a vida da sua igreja, para a vida, para a nossa vida. Então, irmãos e irmãs, espero que não tenha se estendido demais. Este então é o trecho em que queríamos rapidamente
ouvir e entender um pouquinho melhor. Poderíamos estar conversando muito mais e muitos outros detalhes, mas vamos deixando para um outro momento. Este capítulo 2, versículo 14 ao versículo 47. Então espero que tenham gostado, espero que tenham se animado diante desta palavra, se fortalecido e que assim Deus continue nos abençoando hoje para toda a eternidade. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs em Cristo, nós queremos agora cantar um hino para encerrarmos, que é A Tua Palavra é Semente. No livrinho da nossa congregação é o número 214. E no 214, A Tua Palavra é Semente. É semente, e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Meditando eu certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia o fogo do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Depois que a semente germina, produz lindos ramos em flor. Depois vem nascendo os frutos de muito agradável sabor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. O meu coração dará frutos com tua palavra, Senhor. Nós temos, por isso falamos de tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Muito bem. Assim então, encerramos o nosso momento fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que cada um de vocês fiquem na graça de Cristo Jesus e que Deus possa nos permitir amanhã estar aqui novamente meditando na sua palavra. Fiquem na paz de Cristo. Amém.